Olá, boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma gravação da aula de sistematização da assistência de enfermagem. Vamos falar hoje sobre o planejamento dos cuidados de enfermagem. É nossa terceira etapa do processo de enfermagem. Já falamos sobre investigação de enfermagem, que foi a primeira etapa, né? Histórico, investigação, ou coleta de dados, exame físico. Diagnóstico de enfermagem, nossa segunda etapa, falamos sobre a taxonomia da ANANDA. E hoje vamos falar sobre o planejamento dos cuidados de enfermagem. Deixa eu só abrir aqui o slide, tá, pessoal? Vamos lá. Para a gente falar sobre o planejamento da enfermagem, a gente precisa entender o que é planejamento. Então, no dicionário Aurélio, a palavra planejamento vem com o significado de ato ou efeito de planejar, serviço de preparação de um trabalho, de uma tarefa, com estabelecimento de métodos convenientes, planificação. Mas e o planejamento de enfermagem? Diz respeito à fase do processo no qual o enfermeiro ele vai identificar as ações necessárias para que aquele paciente alcance os resultados que o enfermeiro espere, sendo que isso é individualizado. Tá? Isso é conforme o resultado esperado e conforme o diagnóstico de enfermagem. Essas intervenções planejadas, elas buscam, prevenir, intervir, resolver os problemas apontados nos DEs, nos diagnósticos. Então, esse objetivo, ele vem para prevenir complicações do paciente, para uma manutenção, uma recuperação ou reabilitação do processo de saúde daquele paciente, ou da família ou da comunidade, porque como vocês viram no diagnóstico de enfermagem, a gente fala também sobre diagnósticos comunitários, sobre diagnósticos de família de mais de um indivíduo. Então, planejar neste sentido nada mais é que levantar a situação atual, estabelecer o que você deseja mudar ou melhorar e organizar a ação futura, objetivando uma maior eficiência, maior exatidão e determinação no que você for fazer. Consequentemente, você vai obter melhores resultados, maiores e melhores resultados, e maximizar esforços e gastos. Qual o instrumento que a gente vai utilizar para estar fazendo a intervenção de enfermagem? A classificação das intervenções de enfermagem, NIC, Nurse Interventions Classification. A NIC, ela foi fundada em 1987. Essa edição que está aqui a foto e que eu coloquei no AVA, no nosso tópico lá de livros, ela é a quinta edição, tá? Ela foi publicada, a NIC foi publicada pela primeira vez em 1992, isso, em 92, depois 96... E depois 2002, 92, 96, 2002, 2004, E essa quinta edição, que ela traz assim uma linguagem bem padronizada, ela abrange bastante tudo que a gente precisa. Lembrando, gente, que a NIC, ela é organizada por ordem alfabética com base na situação, problema do paciente, com base no títulozinho do paciente, do diagnóstico do paciente. Então, ela é de fácil manuseio, por nós profissionais, por conta disso. E o que é a intervenção de enfermagem? Qualquer tratamento baseado no julgamento e no conhecimento clínico que seja realizado por um enfermeiro para melhorar os resultados do paciente-cliente. Intervenção de enfermagem, ela é, no linguajar assim, mais simples, ela é aquilo que o enfermeiro pensa e raciocina para melhoria, aquela ação ou aquela intervenção que o enfermeiro pensa de ação de melhoria para aquele determinado paciente com o objetivo de melhora daquele quadro, seja de patológico, de uma lesão ou um risco para uma infecção,
ou um risco para uma lesão, ou uma lesão já propriamente dita, já a integridade da pele já prejudicada, já violada, né? Então, esse raciocínio do que fazer para melhorar aquela situação do paciente, ela é, de fato, a intervenção de enfermagem. Essa intervenção, ela pode ser uma intervenção de assistência direta, quando a gente promulga, né, quando a gente realiza ações fisiológicas diretas, ou fisiológicas ou psicossociais, ações de fato direta, como é que eu vou explicar? Com toque, quando a gente precisa intervir manualmente, né? Seja de forma fisiológica, psicossocial, mas que você precisa tocar no paciente. Uma intervenção que você tenha que ter acesso físico ao paciente. Uma intervenção indireta né, a intervenção realizada distante do paciente, mas para o benefício do paciente. Sempre por benefício do paciente, né? Ou para um grupo de pacientes. Intervenções comunitárias ou de saúde pública, ela é sempre voltada para a promoção e para a preservação da saúde, né, naquela comunidade. E a gente tem a intervenção que é iniciada, um tratamento iniciado por um enfermeiro, né, que é a intervenção iniciada pelo enfermeiro em resposta a um diagnóstico de enfermagem. Ela é uma ação autônoma, baseada no nosso raciocínio crítico, né? A gente vai lá, a gente faz o histórico, a gente faz a coleta de dados, a investigação, faz o histórico, faz o exame físico, a gente faz o diagnóstico, baseado no diagnóstico a gente vai iniciar um tratamento, como eu disse a vocês, o enfermeiro ele é autônomo no sentido de prescrever cuidados, então a gente vai iniciar um tratamento que é baseado num diagnóstico nosso, tá? E o tratamento iniciado por médico, que seria o tratamento que seria a intervenção realizada baseado num diagnóstico clínico, num diagnóstico médico, tá? As atividades de enfermagem. E o que são as atividades de enfermagem? São comportamentos específicos ou ações dos enfermeiros para implementar uma intervenção que auxiliam clientes a avançar rumo a algum resultado almejado. Então, as atividades de enfermagem são comportamentos específicos, né? São comportamentos pensados, aquelas ações que a gente, enquanto enfermeiro, a gente implementa para auxiliar o paciente para avançar em alguma determinada situação, daquela situação patológica ali, do processo de saúde e doença, da patologia dele. Como que está dividido a NIC? Qual que é a estrutura da NIC? A NIC ela possui 30 classes, 7 domínios, 542 intervenções e 12 mil atividades de enfermagem. Não se preocupem, porque vocês não vão precisar decorar nada disso. A NIC é um livro como a taxonomia da Ananda, para ser acessado, para ser consultado. Ninguém tem isso em mente. Não tem como você ter 12 mil atividades de enfermagem memorizadas, tá? Quais são os domínios da NIC? O fisiológico básico e o complexo, comportamental, segurança, família, sistema de saúde e comunidade. Gente, os domínios, eles são norteadores na hora que a gente vai acessar esse livro, para poder conseguir realizar a intervenção, fechar ali o diagnóstico e realizar a intervenção. Então, quando a gente entende que o diagnóstico do nosso paciente ele é um diagnóstico comportamental, eu vou buscar no domínio comportamental. Quando a gente compreende que é voltado para o sistema de saúde, eu vou pesquisar, eu vou buscar no domínio sistema de saúde. Então, os domínios eles são norteadores para a gente conseguir acessar o livro, para a gente conseguir o que a gente precisa, né? E qual é o processo? Como que a gente escolhe a intervenção de enfermagem? Né? A gente tem aí seis
situações, 6 etapas para a gente conseguir escolher essas intervenções de enfermagem, os resultados esperados do paciente, né? As características do diagnóstico de enfermagem, base de pesquisa para a intervenção, praticabilidade para a realização da intervenção, aceitação pelo paciente e esse que eu coloquei assim em vermelho, que eu quis chamar bastante atenção, a capacidade do enfermeiro, né? Nessa escolha e na execução da intervenção escolhida. Então, primeiro, os resultados esperados do paciente. A gente precisa da especificação precoce do resultado. O que é isso, professora? Antes de pensar na minha intervenção, eu tenho que já saber o que eu quero alcançar com aquela intervenção que eu vou realizar. Então, vamos trazer isso para o nosso cotidiano, para a nossa vida. Obviamente, da nossa área, né? Eu tenho um paciente que ele tem uma região sacral hiperemiada. Hoje, a gente já considera a pele hiperemiada lesão grau 1. Né? Antes a gente precisava que essa pele fosse rompida para a gente começar a graduar as lesões. Hoje não, hoje já é uma lesão grau 1. Se eu tenho um paciente que está com a integridade tissular da pele prejudicada, certo? Eu preciso raciocinar, pensar, né? Intervir para melhorar essa hiperemia, não deixar que isso abra, mas eu preciso reabilitar ele. Quando eu melhoro, eu reabilito, né? Então eu vou fazer uma descompressão da área afetada. O que é isso, professor? Eu vou estar mudando esse paciente de decúbito, né, por horas, por períodos de tempo cronometrados. Quando eu faço isso, eu estou descomprimindo a área afetada, a área lesionada, que já é uma lesão. Eu estou reabilitando uma pequena lesão que existe e eu estou prevenindo uma lesão maior. Então, quando eu faço isso, eu estou pensando lá na frente, né? Então, o que é especificação precoce do resultado? Eu preciso raciocinar o que eu quero para mim poder intervir, né? NOC. NOC, gente, são os resultados. A gente está falando da NIC, que é intervenções de enfermagem. NOC são os resultados de enfermagem. Quando eu penso lá na frente no que eu preciso fazer para poder reabilitar esse paciente da lesão, eu já estou pensando no que eu quero alcançar, né, nos resultados esperados. Só que a NOC é outro norteador, é outro livrinho, digamos assim, que vocês vão utilizar. Então vocês congelem aí nesse slide que a gente vai concluir todo o processo da NIC e eu vou explicar a NOC também para vocês, tá? Características do diagnóstico de enfermagem. Nosso segundo item, né? Lembrando que a gente está falando de processo de escolha da intervenção de enfermagem. Características do diagnóstico de enfermagem. Resultados e intervenções são selecionados em relação a determinados diagnósticos de enfermagem. O que isso quer dizer, professora? Quando eu altero o fator etiológico, quando a minha intervenção de enfermagem ela traz que eu preciso alterar fatores etiológicos, eu estou falando de fatores relacionados do diagnóstico. Quando a minha intervenção ela fala que eu tenho que tratar sinais e sintomas, eu estou falando da minha característica definidora do meu diagnóstico. Quando eu falo que eu preciso modificar ou eliminar um risco, eu estou falando de diagnóstico de potenciais ou de altos riscos de diagnóstico de enfermagem. O terceiro, né, que é a nossa base de pesquisa para intervenção. Teve um errinho aí em cima. Base de pesquisa para intervenção. O enfermeiro que utiliza uma intervenção, ele deve estar familiarizado com sua base de pesquisa. Para a gente fazer
uma determinada intervenção, eu preciso ter conhecimento em cima dessa intervenção, lembrando que toda base de pesquisa ela foi estudada, ela foi levada para campo, ela foi... Qual a palavra que eu vou falar, meu Deus? Espera aí. Ela foi testada, digamos assim, no linguajar mais fácil. Ela foi testada para chegar no ponto que ela hoje tem, né? Para a gente ter uma base teórico-científica, ela foi uma pesquisa, ela foi uma hipótese, ela foi um problema, até que alguém foi lá, estudou, desenvolveu aquela metodologia em cima do que é, e aí virou de fato, uma metodologia, um estudo científico. Tá, o enfermeiro que utiliza essa intervenção, ele deve estar familiarizado com a base de pesquisa. O que isso quer dizer? Esse enfermeiro ele tem que ter domínio do que ele vai fazer, do que ele está fazendo, porque se ele precisa conhecer todo o processo que foi utilizado daquela pesquisa para determinada situação. Vamos trazer para um exemplo para ver se fica mais fácil. Hoje em dia tem uma solução que é muito utilizada em curativos, né? Que é uma coisa nova, tal, chama solução de PHMB. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Para se chegar à concretização de que a solução de PHMB ela é boa em lesões grau 3 ou grau 2, existiu-se um estudo, né? Existiu-se a testagem, lesões foram testadas com a solução, foi-se analisado o grau de melhora para cada tipo de lesão para se chegar a um determinado denominador comum. Então, assim, toda base de pesquisa ela é fundamentada em alguma coisa, ela precisa alcançar alguns dados e alguma finalidade. Então, você precisa dominar tudo isso, ele precisa estar familiarizado. Por quê? Porque se você estiver utilizando uma intervenção e você está caminhando naquela intervenção e você observa que você... Não, peraí, eu já tenho 3 dias fazendo uso de PHMB. Essa lesão tinha que ter progredido. Essa lesão está estagnada, ela está regredindo. Então, opa, peraí, vamos alterar essa intervenção. Vamos mudar o que está acontecendo. Então, eu preciso saber exatamente o que eu estou fazendo. Né? Praticabilidade para a realização da intervenção. É importante que o enfermeiro questione como sua intervenção interage com outras intervenções dele, que ele já fez, e de outros profissionais. E isso a gente adquire com prática, né? Com a prática da própria profissão. Como que eu estou realizando aqui eu estou realizando um curativo de um paciente que não tem diabetes. E essa lesão, ela evolui bem em 5 dias. Nossa, em 5 dias evoluiu, fechou. Eu tenho a mesma lesão em um paciente diabético. Eu estou no meu 7º dia usando a mesma prescrição de cuidados que eu realizei no paciente anterior. E esse paciente, ele manteve uma melhora, né? Porque se não tivesse melhorando, a gente não teria dado continuidade ao tratamento. Porém, esse paciente ainda não fechou a lesão. Nossa, mas aquele outro paciente em tanto tempo fechou a lesão. Ah, mas esse é diabético, tá? Esse é diabético. Então, o que a gente pode utilizar já de diferente para esse paciente, já que ele é diabético? Então, assim, você precisa ter o raciocínio, você precisa fazer a autocrítica. Você precisa se autocriticar enquanto profissional das condutas que você toma, principalmente das intervenções que você toma, tá? Aceitação pelo paciente. A intervenção ela deve ser precisa. A intervenção deve ser precisa pelo paciente. Com certeza eu digitei errado. A intervenção ela deve ser aceita pelo paciente, bem como ele deve ser informado
da sua participação no processo. Como assim, professora? O paciente ele precisa cooperar, não, mas ele não vai participar não, quem vai fazer o curativo, por exemplo, sou eu. Mas e ele não pode molhar o curativo? Você está com ele o tempo inteiro, você não está com ele o tempo inteiro. Então, olha fulano, olha seu João, aí eu estou fazendo curativo aqui, o senhor não pode sujar esse curativo, seu João, porque senão a sujeirinha pode entrar lá para a feridinha do senhor e aí pode prejudicar mais ainda já a ferida do senhor. Então, o paciente, ele sempre, ele é participativo ou coparticipativo, porque às vezes ele vai precisar ele fazer algumas determinadas coisas. Tem situações que você indica uma determinada ação ou situação para o paciente estar realizando em casa. Então ele é autor, né? Você que é o coadjuvante daquele tratamento. Você indicou, você orientou, mas o paciente é que é o autor do que ele está fazendo. Então ele precisa ter ciência do que é. Ele precisa aceitar e ele precisa saber o que está acontecendo, aceitar e participar, tá? E a capacidade, né? A capacidade do enfermeiro, né? Que é aquela que eu deixei lá em vermelho para chamar bastante atenção, porque o enfermeiro, para ele ser capaz de realizar uma intervenção de enfermagem, ele precisa de fundamentação científica, ele precisa de habilidade psicomotora interpessoal, de destreza profissional, de atitude, né, em determinadas situações profissionais, porque o enfermeiro ele acaba sendo um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de cada profissão, e ele se vê às vezes em situações que são assim desafiadoras na nossa profissão. Gente, esqueci de falar uma coisinha na questão da aceitação do paciente, que é muito importante. Lembrar sempre de respeitar as ideologias, né? As culturas e as religiões, tá? Às vezes, como eu já citei aqui para vocês em outras situações, tem situações específicas de religiões específicas que você possa precisar entrar com uma determinada intervenção e por respeito, né, à ideologia, à religião do paciente, você não vai ou você vai tentar reverter, mas enfim, é uma questão de lembrar, né, dessas situações. Voltando para a capacidade do enfermeiro, né, de ser capaz de realizar uma intervenção, a fundamentação científica, né, como eu sempre falo para vocês, dominem a teoria, estudem, porque vocês não vão conseguir adquirir isso do além, né? A prática profissional ela só vai acontecer se você tiver embasamento teórico também, porque senão vai ficar difícil de você conseguir crescer praticamente, tá? As habilidades psicomotoras interpessoais são muito, como é que eu vou dizer, são muito particulares, né, de cada pessoa, de cada profissional, porque apesar de sermos, por exemplo, eu sou e vocês estarem se formando para serem meus colegas, temos personalidades diferentes, isso aí não tem como a gente alterar, apesar de sermos, né, iremos ser colegas de profissão, mas as personalidades, elas são, cada um tem a sua, né, a destreza profissional, como eu falei, a gente vai adquirir com o tempo, com a prática, mas a gente precisa de fundamentação científica para isso, né? E a atitude para estar encarando, né, sempre os desafios da enfermagem. Eu botei aqui essa atenção para chamar a atenção de vocês. As intervenções da ANIC, elas são vinculadas aos diagnósticos da NANDA, tá? Sempre as intervenções da ANIC, elas são vinculadas a um diagnóstico da NANDA. Então, quando vocês forem pesquisar, como eu falei para vocês, a ANIC ela é em ordem alfabética. Então, quando vocês forem pesquisar lá pelo título da NANDA, vocês conseguem pesquisar na ANIC exatamente o que você precisa, tá? Os títulos e suas definições não devem ser alterados, não podem ser alterados. Se ele tem aquele título na NANDA, você vai em cima do título pesquisar na ANIC, tá bom? O cuidado ele pode ser individualizado por meio das atividades de enfermagem, como eu falei lá no início. Pode ser que uma intervenção
Pode ser não. Né? Uma intervenção ela pode servir para mais de um diagnóstico. Porém, a nossa intervenção ela vai ser individualizada em cima daquela patologia, daquele diagnóstico e daquela situação. Tá bom? Então, voltando lá, onde eu falei para vocês, congela esse slide aí. Resultados esperados do paciente. A questão de saber o que a gente espera, né? Saber qual o resultado que a gente quer alcançar para poder intervir para chegar nesse resultado. E aí temos a NOC, né? Que são os resultados, a classificação dos resultados de enfermagem, Nociceptors Classification, que é esse livrinho aí, tá? E o que são esses resultados de enfermagem? No URE, né? Compreende resultados que descrevam o estado, comportamentos, reações e sentimentos dos pacientes em resposta ao trabalho prestado. Então, gente, os resultados de enfermagem, a gente vai raciocinar o que eu espero daquele paciente. O que eu espero não. A gente vai raciocinar o que eu obtive de resultado daquela intervenção prestada, tá? Quais que são os objetivos dos resultados esperados? Avaliar os cuidados, né, por meio do emprego dos resultados de enfermagem, conceitualizar, rotular, definir e classificar os resultados de enfermagem e indicadores sensíveis aos cuidados de enfermagem. A gente vai trabalhar nos resultados esperados com os resultados de enfermagem, os resultados de enfermagem com indicadores, tá? Qual que é a estrutura da NOC? São 385 resultados, 32 classes e 7 domínios. Da mesma forma que eu falei antes para vocês, vocês não precisam estar decorando, porque não existe estar decorando tudo isso. É um livro que vocês vão ter para consultar, para acessar sempre que for preciso, tá? Quais são os domínios, né, da NOC, desse livro? Saúde funcional, psicológica, psicossocial, comportamento saudável, saúde recebida, familiar e comunitária. Como eu falei da NIC, na NOC também os domínios eles são norteadores, né, da metodologia do livro, tá bom? Os resultados. Cada resultado ele vai ter um rótulo ou nome, uma definição e uma lista de indicador que descreve que o paciente, o cuidador ou a família, né, através de uma escala que vai do estado desejável ao menos desejável, do mais desejável. Professor, não entendi nada. Essa escala tipo Likert que eu coloquei aqui, de 5 pontos, foi para dar um exemplo para vocês. Por exemplo, você vai graduar ou em 3 ou em 4. Primeiro você vai trabalhar com a hipótese de sim ou não. Você está com dor? Sim ou não? Não? Fechou, é zero dor. Você está com dor? Sim. Você vai graduar essa dor. Essa dor é muito forte, essa dor é média, essa dor é tolerável, essa dor é insuportável. E aí você vai graduar a dor do paciente. Eu dei um exemplo de dor, mas a gente pode utilizar de diversas outras situações para quantificar também. Independente, não precisa ser exatamente dor. As escalas avaliativas das intervenções de enfermagem, elas facilitam a identificação das alterações no estado do paciente por meio de diferentes pontuações ao longo do tempo. Por exemplo, hoje você recebe o paciente, você vai graduar ele em uma escala que você utilize e ele vai te dar uma resposta. E aí você está tratando esse paciente durante um determinado período de tempo. Como está aqui embaixo, facilita o monitoramento da melhora, piora ou estagnação do quadro do paciente durante o período de cuidado. Você vai tratar esse paciente durante um determinado período de tempo. E aí você vai aplicando essa escala nesse paciente diariamente, ou diurnamente, ou 3 vezes ao dia, enfim, como você queira alcançar o objetivo que você deseja.
Aí você vai graduando e esse paciente vai estar te respondendo sempre a mesma coisa. Então tem alguma coisa errada, essa intervenção não está funcionando. O paciente está estagnado. Ou então o paciente estava médio e o paciente começou a te responder que está ruim alguma coisa, está ineficaz. Então, espera aí, eu tive uma piora do que eu vinha progredindo, eu comecei a regredir, né? Ou então o paciente ele para, ele fica estagnado, ele vem melhorando, depois ele para e fica te dando a mesma resposta o tempo inteiro. O paciente ele estagnou ali naquele nível ali de tratamento, que a gente precisa fazer alguma coisa, intervir de alguma forma para que ele melhore, né, o quadro. Como que funciona, né? Como funciona a descrição do resultado atual e escolha do resultado desejado. Então você vai ter em mente qual o resultado que o paciente tem agora e qual o resultado que eu quero que o paciente tenha. O paciente deu uma entrada sentindo dor, eu quero que ele saia daqui sem sentir dor. Um exemplo simples. Você vai de alguma forma intervir. Você vai fazer uma intervenção de enfermagem. Ou então voltemos para aquele exemplo da lesão. O paciente está com lesão grau 1. Está com hiperemia rubor local. Ponto. A minha intervenção de enfermagem é mudança de decúbito a cada 6 horas só. 4 horas. Começa a se realizar a intervenção. Depois você vai avaliar e comparar o antes e o depois, né? Teve eficácia na minha intervenção, o paciente melhorou. Ao fazer a descompressão da região sacral, eu obtive resultado eficaz do meu objetivo, tá? O resultado de enfermagem, o resultado de enfermagem esperado, desejado, ele é sempre estabelecido a partir do diagnóstico, né? Meio óbvio. Para eu tratar alguma coisa, eu preciso de um diagnóstico. Ah, professora, esse diagnóstico é de enfermagem? Vocês lembram lá no início, quando eu falei para vocês que existe um tratamento de intervenção médico, quando a gente intervém a partir do diagnóstico clínico, porque pode acontecer também, e aí você vai considerar o contexto, né, sua habilidade profissional e a preferência do paciente. Temos aí, pessoal, mais um livrinho. Vocês devem estar doidos, fiquem tranquilos, que esses 3 livros que eu estou falando hoje são super tranquilos de lidar, de fáceis acesso, a metodologia ótima. O Nick é sempre ligado à taxonomia da Ananda, então quando vocês consultam, vocês já batem em cima, podem ficar tranquilos, tá? A classificação internacional para a prática de enfermagem, que é o CIP, né? Esse é uma versão mais atualizada, a última versão. O que é? É um instrumento de informação para descrever a prática da enfermagem. Prover dados que identifiquem a contribuição da enfermagem no cuidado de saúde e prover mudanças na prática de enfermagem por meio da educação, da administração e da pesquisa. Ele é organizado em 7 eixos, tá? O cliente, foco, julgamento, meio, ação, tempo e localização. O cliente, sujeito a quem o diagnóstico se refere e quem é o beneficiário da intervenção. Então, o cliente é o sujeito, a pessoa, né? A quem a gente está se referindo, por exemplo, um indivíduo ou a uma família. O foco é a área de atenção relevante para a enfermagem, por exemplo, a dor, por exemplo, uma ferida, entendeu? Um julgamento é a opinião clínica, determinação relacionada com o foco da prática profissional de enfermagem. É uma questão parcial, uma questão total. Meios, forma ou método de concretizar uma intervenção. Por exemplo, o paciente ele está com bexigoma, né? É um diagnóstico clínico, médico, e aí você vai lá e você passa um catéter de alívio, né? Então é um meio. Ação, instalar o catéter de alívio, processo intencional aplicado ao desempenho por um paciente. A instalação é a ação. O tempo, o ponto, período, o instante ou a duração de uma ocorrência. O momento em que você realiza aquela ação. E a localização, a orientação anatômica de um diagnóstico ou intervenção, via uretral, que foi o exemplo que eu passei para vocês. A CIP 2.0, que é aquela fotinha que eu mostrei para vocês,
Ela é a versão mais atual, tá? Ela foi concretizada no 24º Congresso CIE de Durban, na África do Sul. Ela possui 134 diagnósticos com resultados negativos, 95 diagnósticos com resultados positivos e 238 intervenções de enfermagem. Como que eu vou construir um diagnóstico segundo a CIP? Você vai incluir um termo do eixo foco e um termo do eixo julgamento. E pode-se incluir outros termos de demais eixos, quaisquer que sejam. Por exemplo, um eixo do foco, integridade da pele. Um eixo do julgamento, comprometida. Aí eu fico com o diagnóstico integridade da pele comprometida. É bem simples, tá? Um exemplo de resultado segundo a CIP. Lembrando que aqui é um exemplo de diagnóstico segundo a CIP. Um exemplo de resultado segundo a CIP. Um eixo do foco, um débito cardíaco. Um eixo do julgamento, o risco mais diminuído. Risco de débito cardíaco diminuído. A gente vai ter aí duas opções. Ou o paciente... Nossa, outro erro de português. Gente, eu digitei esse negócio muito correndo, porque não tem condição não. Ou esse paciente ele está com débito cardíaco diminuído, ou esse paciente ele está com débito cardíaco normal, né? Eu estou dizendo que ele tá com risco, então ele pode estar alterado ou ele pode estar normal. E para a gente construir uma intervenção de enfermagem, segundo a CIP, a gente construiu um diagnóstico, uma resolução e a intervenção. A gente vai incluir um termo de eixo. A gente vai incluir um termo de eixo da ação e pelo menos um termo-alvo. O que é um termo-alvo, professora? É um termo de qualquer eixo, menos o de julgamento, tá? Exemplo de intervenção segundo a CIP. Um eixo da ação, monitorar. Um eixo do foco, frequência cardíaca. Então, monitorar a frequência cardíaca de um paciente, seguindo o raciocínio anterior. E é isso. A nossa aula de hoje é falando sobre NIC, NOC, CIP. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? A gente vai estar fazendo uma atividade voltada, né, para essa aula, tá? Eu vou organizar direitinho para estar enviando para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Tenham uma ótima noite.